Deus Todo-Poderoso diz: Meu reino exige os que são honestos, não os hipócritas nem os enganadores. As pessoas sinceras e honestas não são impopulares no mundo? Sou exatamente o oposto. É aceitável que as pessoas honestas venham a mim. Fico feliz com esse tipo de pessoa e também necessito desse tipo de pessoa. Essa é precisamente a minha justiça. Amém. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a substância da fidelidade, então a sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, as suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são absolutamente honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus, jamais traí-lo em nada, ser aberto com Ele em todas as coisas, nunca esconder a verdade, nunca fazer aquilo que engana seus superiores e que ilude seus subordinados, e nunca fazer aquilo que simplesmente pareça impressionar bem a Deus. Resumindo, ser honesto é abster-se da impureza em suas ações e palavras e não enganar nem a Deus nem aos homens. Amém. Ler as palavras de Deus me lembra de como antigamente eu ganhava dinheiro de modo desonesto. Eu não tinha nenhuma semelhança humana. Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso e passar pelo julgamento das palavras dele, eu entendi meu caráter satânico, egoísta e enganoso. Houve uma mudança no meu ponto de vista. Hoje pratico a verdade e sou honesto. Graças a Deus. Alguns anos atrás, comecei a consertar eletrodomésticos. Eu queria ser alguém honesto e ganhar o suficiente para sustentar a minha família. Mas mesmo tendo bastante trabalho, eu mal pagava as contas e não guardava dinheiro. Eu ganhava menos do que um empregado iniciante. A minha esposa vivia reclamando disso para mim. Ela falava que eu era honesto demais. Meu cunhado pegava no meu pé. Dizia que hoje dinheiro é tudo e eu tinha de fazer as pessoas me darem o dinheiro delas de qualquer jeito para eu ter valor. Ele dizia: não existe riqueza com honestidade. E o dinheiro move o mundo. Ele dizia que era a tendência, que eu deveria agir como os outros e que não fosse tão teimoso. Eu até achei que ele tinha razão, mas eu não conseguia enganar meus clientes. Eu jamais ficaria com a consciência limpa. Sim, claro. Depois eu percebi que o Sr. Kian, dono da outra oficina perto da minha, não tinha muito conhecimento técnico. Ele só conseguia fazer pequenos reparos. Mas tinha uma grande placa na frente da loja. Ela dizia: consertos de primeira para todos eletrodomésticos. Assim ele atraía muitos clientes. Ele aceitava um trabalho e consertava se fosse simples. Se fosse complicado, ele mandava consertar em outra oficina. E acrescentava uma comissão. Ele ganhava muito desse jeito. Uma vez nós conversamos e ele me contou como ganhava dinheiro. Disse que, quando o problema é numa peça pequena, ele substitui os componentes do aparelho para poder cobrar mais caro. Mas os clientes não tinham como saber. Disse que vivemos numa sociedade orientada pelo dinheiro e que não importava a cor do gato desde que pegasse ratos. Que ganhar dinheiro é uma qualidade. Caso contrário, você pode até ser bom, mas vai ser desprezado. Depois de ouvir esse raciocínio, pensei: essa é a nossa realidade. As pessoas que fazem tudo por dinheiro não são íntegras. Então, para que ser honesto? Ser um empresário honesto não me levou a lugar nenhum. Ele faz o mesmo que eu, mas tem uma vida boa. A família dele vive muitíssimo bem. Enquanto meu dinheiro só dá para pagar as contas. Parece que estou sendo teimoso demais. Preciso começar a ganhar mais por conta da minha família. Depois disso, aprendi com o sucesso dos meus colegas e comecei a enganar meus clientes. Aquilo tudo me incomodou demais, mas não fiquei pensando muito para poder ganhar mais. Um dia, uma cliente entrou na loja. Na hora de tirar a peça com defeito, aproveitei e tirei outras, que estavam boas. Assim ela ia achar que também estavam quebradas e não ia reclamar do preço que eu ia cobrar.
isso. A expressão culpado como um ladrão é muito real. No início eu ficava muito nervoso. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Se ela percebesse algo ou falasse algo, seria muito humilhante. Mas eu mantive a calma e fiz a substituição de todas as peças. Quando chegou a hora de pagar, cobrei 50% a mais do que o valor que eu iria cobrar. Durante todo o tempo, não consegui olhar para ela. Para minha surpresa, ela pagou o que eu pedi, sem nem questionar. Assim que ela saiu, soltei um suspiro de alívio. Meu rosto e minhas costas estavam suados. E senti um incômodo estranho. Exatamente. Mas quando vi o dinheiro que tinha recebido, toda aquela sensação desapareceu. A partir dali, passei a inventar truques para cobrar a mais. No início, a consciência pesava. Mas eu justificava tudo para continuar ganhando mais. Não posso ser fraco. Um homem de verdade tem que ter malícia. Preciso ser esperto se quiser ganhar dinheiro. Todos fazem isso, eu não sou o único. Depois de um tempo, a culpa diminuiu. E me tornei mais sofisticado em minhas habilidades de ganhar dinheiro. Aprendi a interpretar as pessoas e a sondar o terreno, tratando pessoas diferentes de forma diferente. Aprendi outros truques. Quando entrava um cliente rico, eu o bajulava dizendo o que queria ouvir e o enchia de elogios, para poder cobrar mais dele. Quando tinha um cliente muito ansioso, eu fingia que o conserto era difícil e demorava mais de propósito. Assim ele acabava me oferecendo mais dinheiro. Alguns clientes eram mais espertos, então eu inventava uma razão para que deixassem o aparelho e pegassem no outro dia. Quando voltavam, dizia que tinha encontrado outros problemas. Eu estava ganhando mais e não ficava mais nervoso. Eu vivia quebrando a cabeça para cobrar mais dos clientes. Eu estava ganhando bem mais e as coisas estavam melhores, mas não sentia felicidade ou alegria no meu coração. Sempre que pensava nas coisas desprezíveis que eu fazia, sentia medo e incômodo. Às vezes pensava, devo parar. Não devo continuar com esses negócios duvidosos. É como dizem, você colhe aquilo que planta. Receberei o que mereço. Certo. Mas quando eu pensava em todo aquele dinheiro na minha mão, ficava mais difícil conseguir parar. Quando estava ficando cada vez mais depravado e entorpecido, minha irmã compartilhou o Evangelho de Deus Todo-Poderoso comigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Após aceitar a obra de Deus, comecei a ir nas reuniões e a ler mais as palavras de Deus. Numa reunião, li estas palavras de Deus. O homem atravessou essas eras com Deus, mas não sabe que Deus governa o destino de todas as coisas e de todos os seres vivos, nem como Deus orquestra e dirige todas as coisas. Isso tem escapado ao conhecimento do homem desde os tempos imemoriais até o presente. Quanto ao motivo, não é porque os feitos de Deus sejam ocultos demais, nem porque o plano de Deus ainda está para ser realizado, mas porque o coração e o espírito do homem estão muito distantes de Deus, ao ponto de o homem permanecer a serviço de Satanás, mesmo conforme ele segue a Deus, e ainda não sabe disso. Ninguém busca ativamente as pegadas de Deus e a aparição de Deus. Ninguém deseja existir sob o cuidado e a guarda de Deus. Ao contrário, eles desejam confiar na corrosão de Satanás, o maligno, para adaptar-se a este mundo e às regras de existência que os homens ímpios seguem. Nesse ponto, o coração e o espírito do homem se tornaram um tributo do homem a Satanás e tornam-se o alimento de Satanás. Além disso, eles transformam-se em um lugar onde Satanás pode residir e se divertir. Assim, o homem inconscientemente deixa de entender os princípios de ser humano, do valor e do propósito da existência humana. As leis de Deus e a aliança entre Deus e o homem passam a desaparecer do coração do homem. E ele deixa de buscar a Deus ou prestar atenção nele. Conforme o tempo passa, o homem não entende mais por que Deus o criou, nem compreende mais as palavras da boca de Deus e tudo o que vem de Deus. O homem começa a resistir às leis e aos decretos de Deus. E o coração e o espírito do homem ficam amortecidos. Deus perde o homem que ele criou. E o homem perde a raiz de seu princípio. Essa é a aflição desta espécie humana. Amém.
A palavra de Deus reflete a realidade. Apesar de ganhar muito lá fora no mundo e ter mais conforto físico do que antes, eu estava vazio e sofrendo por dentro. Tudo porque eu tinha me afastado de Deus e contrariado as exigências dele e vivia segundo as regras da sobrevivência de Satanás. Exatamente. Quando eu abri a minha loja, eu ganhava dinheiro com a consciência limpa. E mesmo não ganhando muito, eu estava em paz. Mas então fui influenciado pelo meu ambiente. Eu vi os outros enriquecerem de forma desonesta. Comecei a seguir regras do tipo: não existe riqueza sem malícia. O dinheiro move o mundo. E dinheiro não é tudo, mas sem ele, você não consegue fazer nada. E outras regras de Satanás. Segui tendências malignas e abandonei meus próprios princípios para ganhar dinheiro ignorando minha consciência para enganar meus clientes, para que me pagassem mais. Eu tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. Mas era um dinheiro ilícito. Sim. Sempre que pensava nas coisas desprezíveis e imorais que tinha feito, eu me sentia terrível e não conseguia encontrar a paz. Eu morria de medo de ser exposto ou de ser denunciado. Na pior das hipóteses, chamariam a polícia. Eu vivia apreensivo. Era horrível viver assim. Sim. Mas naquele dia entendi que tudo aquilo era porque eu seguia uma filosofia satânica que era consequência de ser enganado pelas regras de Satanás. Sim, é verdade. Sem a orientação das palavras de Deus, eu nunca teria percebido como Satanás me prejudicava. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus. Então, uma irmã leu algumas passagens para mim. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a substância da fidelidade. Então a sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, as suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. Por isso que Deus gosta dos que são honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus. Jamais traí-lo em nada. Ser aberto com Ele e nunca esconder a verdade. Nunca fazer o que engana seus superiores, ilude seus subordinados. E nunca fazer coisas só para impressionar Deus. Resumindo, ser honesto é abster-se da impureza em suas ações e palavras, e não enganar nem a Deus e nem aos homens. Meu reino exige os honestos, não os hipócritas, nem os enganadores. As pessoas sinceras e honestas não são impopulares no mundo? Sou exatamente o oposto. É aceitável que as pessoas honestas venham a mim. Fico feliz com esse tipo de pessoa, e preciso desse tipo de pessoa. Essa é precisamente a minha justiça. Amém. Amém. Depois ela disse: Deus é fiel em essência. Ele gosta e abençoa os honestos. Sim. Em nossas interações com os outros no mundo, a lei satânica diz: não mexa um dedo sem recompensa. Falamos e agimos só por ganho pessoal. Mentimos e enganamos sem escrúpulos. Não somos pessoas boas. Certo. Certo. É. Mas a fé em Deus é diferente. Ele exige que a gente seja honesto e correto e fale a verdade. Que aceitemos seu escrutínio nas palavras e nas ações. Sim. Que a gente seja aberto e correto. E que a gente não tente enganar a Deus ou o homem. Graças a Deus. Certo. Só os honestos têm semelhança humana verdadeira e podem testemunhar e glorificar a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus me mostra que Ele gosta de pessoas honestas. Que eu devo agir de acordo com as exigências dele. Eu passei a falar honestamente com meus irmãos e minhas irmãs sem enganá-los. Mas ainda ficava preocupado ao fazer negócios. Era mais fácil tentar ser uma pessoa honesta com irmãos e irmãs. Mas se eu fizesse isso na minha oficina, eu ganharia muito menos. E talvez eu precisaria fechar a loja. Mas se eu continuasse enganando as pessoas como eu fazia antes, isso não seria contra a vontade de Deus? O que eu deveria fazer? Eu refleti muito sobre isso e encontrei algo que resolveria a questão. Eu seria uma pessoa honesta, dentro da igreja. Mas continuaria como antes, nas práticas que eu tinha dentro da minha loja. Um dia, um senhor veio com a TV dele e disse que a imagem parecia mais escura. Os velhos tubos de cor precisavam ser trocados. Mas eu não disse a verdade. Apenas aumentei a voltagem do filamento, para que ele usasse a TV. E eu pudesse trocar depois. Assim eu ganharia 30 yuans a mais. 2 semanas depois, a TV voltou a dar problema. E o homem disse que eu não tinha feito um bom trabalho. Eu disse que os tubos precisariam ser substituídos. Para minha surpresa, ele percebeu o meu golpe.
Ele ficou com os 30 yuans do concerto e me repreendeu. Meu jovem, é preciso ser honesto. Não seja ganancioso. Eu fiquei muito envergonhado na hora. Mas depois eu nem pensei mais nisso. Depois veio uma senhora com um micro-ondas e identifiquei uma pequena peça que parecia estar com problema. Decidi que consertaria e que cobraria uma taxa razoável. Mas então percebi que ela não aparentava ser pobre e que cobrar a mais dela não seria grave. Afinal, temos que lucrar. Mas alguns dias depois, ela retornou à loja e disse: "Você cobrou caro por aquele micro-ondas. Você não tem consciência? O céu vê tudo o que a gente faz." Verdade. Eu me senti muito mal ao ser repreendido por ela. E me lembrei daquilo que o homem tinha dito. Fiquei muito chateado. Percebi que Deus estava usando essas pessoas para me alertar, para que eu refletisse melhor. Sim. Sim. Depois daquilo, li isto nas palavras de Deus. Independentemente do que faça, seja algo grande ou pequeno, ou algo que faça para a família de Deus ou por motivos seus particulares, reflita se isso se conforma com a vontade de Deus. Se isso é algo que alguém com humanidade deveria fazer. Se você buscar essa verdade no que faz, então você crê em Deus verdadeiramente. Se você tratar com devoção cada questão e cada verdade dessa maneira, você alcançará mudanças em seu caráter. Algumas pessoas acham que, quando fazem algo pessoal, podem ignorar a verdade, podem fazer como quiserem, e que podem fazer de um jeito que as deixem felizes, de um jeito que seja vantajoso para elas. Não consideram como isso afetaria a família de Deus, nem se o que fazem condiz ou não com o decoro sagrado. Por fim, elas se obscurecem por dentro e se incomodam. No entanto, não sabem por quê. Isso é retribuição não merecida? Sim. Se faz coisas que não são aprovadas por Deus, então você ofendeu a Deus. Se as pessoas não gostam da verdade e costumam agir de acordo com a própria vontade, elas ofendem a Deus. Geralmente, tais pessoas não são aprovadas por Deus no que fazem. E se não se arrependerem, a punição não estará muito distante. Até experimentar a obra de Deus e ganhar a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e nos domina por dentro. O que especificamente essa natureza acarreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que você protege a própria posição? Por que suas emoções são tão intensas? Por que você gosta daquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para você gostar de tais coisas? De onde essas coisas estão vindo? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? Agora vocês entendem que, por trás disso tudo está o veneno de Satanás. Quanto ao que é o veneno de Satanás, isso pode ser completamente expresso em palavras. Por exemplo, se você pergunta aos malfeitores por que agem dessa maneira, eles responderão: é cada um por si e o demônio pega o último. Esse simples provérbio expressa a raiz desse problema. A lógica de Satanás transformou a vida das pessoas. Elas justificam as ações delas, mas fazem por egoísmo. As pessoas acham que, como é cada um por si, deveriam viver pelas próprias causas, fazendo tudo por um cargo, pela comida e pela roupa. É cada um por si e o demônio pega o último. Essa é a vida e a filosofia do homem. Representa também a natureza humana. Essa afirmação é justamente o veneno de Satanás e, quando internalizada, se torna a natureza das pessoas. A natureza de Satanás é exposta através dessas palavras. Elas o representam completamente. Esse veneno se torna a vida das pessoas e o fundamento da existência delas. E isso corrompeu a humanidade, que tem sido constantemente dominada por esse veneno há milhares de anos. Amém. Sim. Quando li isso, entendi que o Espírito de Deus vê tudo. Eu nunca tinha compartilhado o meu íntimo com ninguém, mas as palavras de Deus o revelaram totalmente. Verdade. Verdade. As palavras de Deus me mostraram que Ele exige que entreguemos nosso coração a Ele. Ao cumprir deveres na casa de Deus, ou ao tratar de nossos próprios assuntos, devemos praticar as palavras dele. Sim. Mas eu estava praticando a verdade seletivamente na minha vida. Vi que Deus e os irmãos e irmãs gostavam quando eu colocava em prática a honestidade na igreja, então eu queria fazer isso. Mas nos meus negócios eu pensei que não serviria para os meus interesses, então achei que não precisava praticar isso. Vi que tinha considerado apenas meus interesses pessoais e que ignorei as palavras e as exigências de Deus. Eu sabia que aquilo não era a vontade de Deus. Mesmo assim, eu fazia o que eu queria.
eu fazia o que servisse aos meus interesses. Isso era ser uma pessoa de fé? Foi então que eu percebi: cada um por si e o demônio pega o último. E o homem fará de tudo para ficar rico. São regras satânicas de sobrevivência que tinham dominado a mim e a minha vida. Sim. Sim. Eu achava que não conseguiria sobreviver se não vivesse daquele jeito. Mas, na verdade, se eu continuasse a viver daquele jeito, eu só conseguiria obter ganho pessoal e deleite material. Mas era um jeito ruim de viver, sem qualquer dignidade. Exatamente. É verdade. As pessoas se ofendiam e me desdenhavam, e Deus me odiava ainda mais. Pensei no que o Senhor Jesus nos disse. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E Deus Todo-Poderoso diz: pois não posso trazer meus inimigos e pessoas cheirando a maldade segundo o modelo de Satanás para o meu reino, para a próxima era. Amém. Certo. Deus é santo e justo. E Ele quer ganhar pessoas honestas. As pessoas que sempre mentem e enganam, que têm caracteres satânicos, que resistem a Deus por natureza e se recusam a se arrepender, serão destruídas por Deus. Jamais entrarão no reino dele. Verdade. Verdade. Se eu não me arrependesse e continuasse vivendo segundo as regras de Satanás, sendo desonesto e injusto, eu seria eliminado. Com certeza. Então, orei rapidamente a Deus. Deus Todo-Poderoso, creio em ti, mas tu não tens espaço em meu coração. Continuo vivendo segundo as regras de Satanás. Não quero enganar mais. Quero me arrepender e ser uma pessoa honesta. Graças a Deus. Depois disso, um casal jovem trouxe uma TV para minha oficina enquanto eu trabalhava nela. Eu os ouvi conversando do lado de fora. Nós com certeza não teríamos perdido 2 dias se soubéssemos que aquela loja era ruim. Veremos se esse cara consegue consertá-la. Quando ouvi isso, pensei: outros comerciantes, com certeza, tirariam proveito disso. Eu poderia pedir uns 20 ou 30 yuans a mais. Seria ruim não aceitar dinheiro de mão beijada. Posso ser honesto da próxima vez. Deus não se importará se eu não praticar a verdade só essa vez. Mas então me lembrei do que eu tinha resolvido diante de Deus e pensei nas palavras dele. Se as pessoas não gostam da verdade e costumeiramente agem baseadas na própria vontade, elas ofenderão a Deus. Geralmente, tais pessoas não são aprovadas por Deus. E se não se arrependerem, a punição não estará muito distante. Correto. Sim. Eu senti que Deus estava me alertando. Eu não podia continuar praticando mal. Eu deveria me arrepender e ser honesto. Sim. Sim. Isso. Assim, cobrei apenas a taxa normal após o conserto. Graças a Deus. Quando notei a felicidade no rosto dos clientes, senti que ser aberto e correto era uma maneira libertadora de viver. Isso. Uma outra vez, quando arrumei a TV de uma senhora, o preço era 50 yuans, mas ela me deu 100 e não quis troco. Eu recusei, mas fiquei perplexo porque ela estava sendo tão generosa. Então ela me contou. A primeira pessoa que procurei disse que era a placa-mãe e pediu 400 yuans para trocá-la. Mas eu não aceitei. Mais tarde, uma amiga recomendou você, dizendo que você é honesto, que é correto e que não cobraria mais. Agora percebi que é verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu ouvi isso, pensei: não é que eu seja uma boa pessoa. As palavras de Deus me mudaram para eu viver uma semelhança humana. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Somente as palavras de Deus podem mudar as pessoas. Meu ponto de vista também mudou, lendo as palavras de Deus e sendo honesto. Eu costumava pensar que não tinha como eu ser um comerciante honesto, que não era possível ganhar dinheiro, que perderia dinheiro e teria que fechar a loja. Mas após passar a ser honesto segundo as palavras de Deus, eu não perdia dinheiro. Eu ganhava mais clientes a cada dia. Alguns vinham até de muito longe. Graças a Deus. Vinham dizendo que alguém tinha me recomendado. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de propaganda ou pedido que outros me recomendassem. Era porque eu praticava as palavras de Deus. Porque eu era honesto e tinha integridade, como Deus exigia, ganhando um dinheiro honesto. E isso me rendeu a confiança dos clientes. Sim. Era realmente a bênção de Deus por praticar a verdade. Amém. Amém. Isso me lembra de outra passagem. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas vivem neste mundo, sob a influência da corrupção de Satanás, é impossível que sejam honestas.
Elas só podem se tornar cada vez mais enganosas. No entanto, podemos ou não existir neste mundo se nos tornarmos honestos? Seremos marginalizados pelos outros? Não, nós viveremos como antes. Isso acontece porque não confiamos no engano para comer ou respirar. Em vez disso, vivemos pelo fôlego e vida dados por Deus. Acontece simplesmente que aceitamos as verdades das palavras de Deus e temos novas regras para como viver e novos objetivos de vida, que levarão a mudanças nos alicerces de nossa vida. Acontece simplesmente que estamos mudando os meios e o método pelos quais vivemos para que possamos satisfazer a Deus e buscar a salvação. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que comemos fisicamente, o que vestimos ou onde moramos. É nossa necessidade espiritual. Amém. Graças a Deus.